Agora, a ideia é essa, por exemplo, se tivesse um engenheiro da computação aqui, ou um engenheiro elétrico, mesmo de automação, ele ia te responder na hora, tá? É porque realmente não é da minha, e o termo que a gente usa é esse mesmo, não é da minha competência. Eu não tenho essa, ou seja, eu não estudei para isso. Agora, uma coisa que você está fazendo aí é muito boa é já botar a mão na massa, porque isso aí vai te dando aquela segurança do processo. Boa, Renan. Engenharia química. Eu vou contar a história de uma aluna aqui para vocês, ex-aluna, né? Hoje ela é uma profissional, Maiara. Maiara Serafim. Maiara começou a estagiar lá na Samarco, minério de ferro. Só que ela estudava na Serra e ia fazer o estágio em Guarapari. Ela achou longe, ficou 6 meses. Remunerado, estagiando, ganhava aí uns R$ 1.200, mais ou menos. Limpo, né? Só para ela viver estágio de 6 horas. Mas ela achava cansativo. Aí ela conseguiu um segundo estágio pelo mesmo valor no município de Serra, para fazer umas peças chamadas eletrodos, tipo... Isso aqui é um eletrodo, por exemplo, só que bem maior para produzir alumínio. Então, Maiara trabalhou com, primeiro, minério, depois ela foi trabalhar com peça de eletrodo e para fazer asfalto. Essa fábrica fazia asfalto também. Pensa aí, minério, asfalto, eletrodo. Depois a Maiara um dia me procurou e falou bem assim, Vinícius, surgiu um problema. Qual o problema? Conseguiu um emprego. Aí eu falei, não, Maiara, isso não é problema. Que ótimo, você nem acabou ainda a engenharia química e você já está com emprego. Pois é, Vinícius, mas o emprego é lá em Cachoeiro. Falta 3 meses para eu terminar a faculdade. Como que eu vou para Cachoeiro? Maiara, eu falei para ela bem assim, eu prefiro que você fique empregada sem formar do que você formar e ficar desempregada. Então, nós vamos dar um jeito, falta pouco. Depende do seu esforço. Você vai trabalhar com o quê? Fábrica de biscoitinhos Torcida. Já viu aqueles biscoitinhos Torcida? Foi lá naquele biscoitinho. Então, Maiara trabalhou com minério, depois ela trabalhou com eletrodo para produzir alumínio, depois com asfalto, agora com comida. Última vez que eu encontrei com Maiara. Maiara, como é que está lá? Ah, Vinícius, fui demitida. É mesmo, a fábrica fechou em Cachoeiro, foi para outro lugar. E você, não, já está tudo certo. Fiz um processo no Rio de Janeiro de seleção e já vou fazer o exame médico. Vou trabalhar agora na Glaxo, que é uma indústria de medicamento. Então, desculpa repetir. Trabalhou com minério, pasta de produção de alumínio, piche, comida e remédio. O que eu quero falar da engenharia química? Olha a quantidade de opções que a engenheira química, que o engenheiro químico tem de trabalhar. É muito grande o leque de possibilidades. Aumenta a chance de, muito bem falado, aumenta a chance de emprego. Então, por exemplo, esses dias eu encontrei, uma aluna me liga, essa chama-se Maibe. Maibe me mandou um WhatsApp. Pau, Vinícius, tem alguém para estagiar? Eu falei, Maibe, tem sim, mas essa pessoa não pode estar fazendo disciplina, não, só estágio. Ô, Maibe, tem, a gente consegue. Pois é, Vinícius, eu consegui um emprego. Eu falei, que legal, você está onde? Ela falou, numa fábrica de gelatina. Aí eu falei, fábrica de gelatina? Mas não tem isso aqui no Espírito Santo, não, pelo menos que eu saiba. Não, Vinícius, eu vim aqui a 70 quilômetros de Cuiabá. Como é que é? Vim, recebi, fiz as provas tudo pela internet, fui aprovada, já estou aqui há 2 meses. Maravilhoso lugar, só que eu não estou conseguindo estagiário bom aqui, eu quero que venha um estagiário aí de Vitória. E aqui a gente... Falei, o negócio está bom, né? Quase internacional. Para vocês terem ideia, hoje, com
essa possibilidade da gente tentar conseguir em vários lugares, tem muitas opções. Então, hoje, um estado só é pequeno. Você tem que estar apto a fazer um bom curso que várias possibilidades aparecem. Só aqui, por exemplo, engenheira química, engenheiro é engenheiro de processos. Pode trabalhar com gelatina? Pode. Com biscoito? Pode. Com minério? Pode. E daí vai. E daí vai. Beleza? Vinícius, Sim. Legal só colocar um pouquinho para eles, né? Acho dentro dessa fala a importância desse polivalente, né? Que hoje a gente busca tanto no ensino médio. Não adianta só saber matemática e engenharia, né? Teve que saber o biscoito, teve que saber do piche, né? Então, os alunos, assim, estão vendo que dentro da própria engenharia não adianta só fazer cálculo 1 e cálculo 2 e achar que vai ser um ótimo engenheiro, né? Então, Perfeito. Muito pelo contrário. Tem que aprender a fazer trabalho junto e dividir tarefa. A questão de saber trabalhar em grupo, muito bem falado aí. A questão de saber outras áreas do conhecimento. A questão de ser responsável, Marcelo. Olha, eu cumpro, porque tem gente que acha bem assim, não, eu não faço um dever hoje, mas depois eu dou um jeito. Não, se a pessoa não mudar, não fizer algo diferente, não vai ser lá na frente que vai fazer. Então, tem que começar a fazer esse caminho. Como eu falei, por exemplo, a prova do Enem, que abre um leque muito grande. Então, eu sempre falo bem assim para os meus alunos, não estuda muito, estuda sempre. Então, ou seja, se você estuda sempre, você não deixa a matéria acumular, você vai estudar menos. Porque, de vez em quando, o aluno fala assim, nossa, professor, sua prova está muito difícil, eu fiquei ontem o dia inteiro estudando. Aí eu falo para o meu aluno bem assim, você fez errado. Eu estou há 2 meses dando aula. 2 meses. Você não pegou nem um dia no caderno. Aí, na véspera da prova, você quer aprender tudo de uma vez só? Aí, meu filho, não tem como. Então, se você vai se organizando, dando valor, como o Marcelo falou, um pouquinho a cada área, porque elas são complementares. Só o exemplo, hoje, tem-se a prova do Enem, por exemplo, que é uma prova que não é de química, física e biologia, por exemplo. É a área de ciências da natureza. Até o professor tem que se reinventar hoje. Um professor ele não vai dar aula só de química, ele vai ter que falar de química, biologia e física. Por quê? Porque a formação e as provas que o aluno vai fazer precisam dessa visão. Tá? Então, galera, por exemplo, a profissão de engenheiro, de engenheira, ela é regularizada, tá? Essa regularização ela passa pelo Conselho CREA, chamado Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e o engenheiro ele tem, por exemplo, se for atuar como engenheiro, como engenheira, tem um salário, a gente chama de base, que são de 6 a 8 salários mínimos, dependendo da carga horária de trabalho. Então, por exemplo, alguns concursos públicos abrem com valores maiores que esse aqui. Esse valor aqui está desatualizado. Um engenheiro sênior atuando como engenheiro, seguramente é mais que isso aqui, e quem trabalha na área de petróleo ainda foge de vista. Isso é importante. Alguns casos aqui de alguns concursos públicos que surgem na área, e 100 profissões com futuro garantido, saiu na época que tinha o jornal A Gazeta, impresso, na Tribuna, 2020, 2021, e alguns até 2030. A área da engenharia está como referência. Por isso que é muito importante vocês estarem aqui e vocês tentarem verificar se é esse o chamado de vocês. Porque se vocês percebem isso logo, as coisas que você estuda vão fazer mais sentido. Aqui alguns casos de alguns alunos, onde eles trabalharam, para onde eles foram, né? A Maiara, que eu falei aqui, a Lorena na Forte Leve, produzir polímero. Esses aqui são todos de engenharia química, porque como eu trabalhava mais perto da engenharia química, eu conheço mais para onde esses alunos especificamente foram. Né? PepsiCo, né? É daquele grupo Elma Chips, do refrigerante Pepsi, né? Então, vai embora. Sim? Vinícius,
O Pedro quer fazer uma pergunta, ele levantou a mão aqui. Ah, ótimo, Pedro. Por favor, fique à vontade. Professor, então você é professor de faculdade, né? Sou. E qual é a diferença entre da graduação para ser um professor de faculdade ou do nível de ensino médio, por exemplo? Boa pergunta. Na verdade, para hoje, quem regula a profissão vou falar da faculdade, tá? Faculdade, hoje, você tem que ter ou especialização, ou mestrado, ou um doutorado, ou os três. Isso é a condição, Pedro, para você estudar. A aula é muito parecida. O estilo de aula, o estilo. Só que quando você entrar na faculdade, por exemplo, você vai estudar assuntos voltados para a sua área de formação. Então, se você vai fazer medicina veterinária, por exemplo, você vai estudar logo, por exemplo, como é que é a anatomia de um animal, qual o perfil que diferencia um do outro, e o professor que vai te dar aula disso, ele vai ter que fazer isso bem aplicado, né? Voltado realmente. O ensino médio, a gente diz que ele é mais generalista. Ele não fala, ele tem que falar um pouquinho de cada coisa, sem se aprofundar muito. Agora, quando você for para a faculdade, esse é o grande diferencial. Então, por exemplo, eu como professor de nível superior, eu vou dar uma aula daqui a pouco, 5 horas de bioquímica. Então, eu vou dar aula de bioquímica para engenheiro biomédico. Então, eu vou trabalhar com esses meninos voltado para a área deles. Ok? Beleza? Sim. Sim. Ok. Perfeito. Então, vamos lá. Cada período a gente conta por 6 meses, tá? Então, um período é um semestre. A gente fala um semestre. Um período é um semestre. Você tem cursos hoje de curta duração, que são cursos superiores chamados tecnólogos, de 4 semestres, 2 anos. Cursos, por exemplo, como nutrição, são 8 semestres, 8, que dão 4 anos. Toda engenharia são 10 semestres, 5 anos, no mínimo. Medicina são 12 semestres, 6 anos. Então, é essa divisão que você faz. Estou considerando, como você muito bem falou, se não houver reprovação. Beleza? Já que você falou na área de saúde, só abrindo um parênteses aqui, nessa foto aqui aparece essa aluna, Luíla. A Luíla, ela fez farmácia, e quando ela estava no último período de farmácia, ela me procurou na faculdade. Falou, Vinícius, eu estou fazendo farmácia, mas eu quero fazer engenharia. E ela terminou o curso de farmácia, mas nunca atuou. Hoje, ela está fazendo doutorado, ela coordena um laboratório na UFES e ela é professora da faculdade também. Então, ela está indo para uma outra área. Ela fez um mestrado em energia sustentável na UFES e agora está no departamento de engenharia mecânica. E ela é engenheira química, olha que interessante. Ela é engenheira química, fez o mestrado em energia e o doutorado agora está fazendo na área de engenharia mecânica, uma área comum. Esses são laboratórios de pesquisa, para vocês terem uma ideia, plantas de pesquisa. Muitas pesquisas já rodaram aqui. Depois, o Marcelo fez uma proposta muito legal, que depois a gente pode falar de alguns projetos das engenharias específicas, né? Vamos bater um papo sobre engenharia mecânica só, engenharia
química, engenharia biomédica, e depois a gente pode marcar esse momento que a gente fala mais especificamente sobre essas áreas. E eu, às vezes, posso chamar até outro professor, um coordenador de curso, que possa falar um pouco melhor sobre essas áreas para vocês. Tá? Aqui muitos alunos querem bolsa. Lembro que as bolsas sempre são muito voltadas para o seu resultado no Enem. Olha a importância do Enem. Ok? Alunos que foram para o exterior, muito legal. Eu conheço alguns aqui. Ana Carolina foi para o Canadá, a Cíntia foi para a França para fazer complementação de estudos, tá? Melhora, quem tem condição, vale a pena. Aqui, outros do exterior. Esse aqui, Rafael, ele foi para a França, depois voltou, terminou engenharia aqui, depois ele voltou para a França, fez mestrado, hoje faz doutorado numa universidade chamada Sorbonne. O Sorbonne é uma das maiores referências hoje. E olha só, ele é engenheiro civil, o Rafael. O Rafael, hoje, ele está fazendo doutorado na área de engenharia nuclear, para vocês terem uma ideia. Vinícius, só colocar aqui a galera que quer perguntar no chat, vamos levantar a mão e escrever, que o Vinícius está lá com a apresentação, né? Então, muitas vezes ele não vê, então fica mais fácil para a gente levantar a mãozinha. Daqui a pouco eu tiro e eu abro para pergunta. Já estamos quase concluindo aqui já, Marcelo. Tá bom, então. Aqui, muito legal também, no nosso laboratório, por exemplo, nós recebemos uma aluna, a Roberta, que era, na época, doutoranda, fazendo doutorado na Unicamp, mas ela usou o laboratório da faculdade para fazer os testes dela. Então, isso é importante, as faculdades terem relações entre outras faculdades. Trabalho muito legal de pesquisa que desenvolve. Isso aqui eu gosto muito também, que isso era uma aula da UFES, que foi realizada lá na UCL. Então, aqui é no Laboratório de Engenharia Mecânica, esse de camisa listradinha aqui no cantinho é o professor Bruno, e esse aqui é o professor Michel, da UCL, e esse aqui é o Bruno, da UFES. Porque nós temos uma planta industrial, onde os alunos vão lá ver como é que é o funcionamento dela e estudar, passo a passo, as características da aula. Aqui é o robô Michelangelo, que esculpe em mármore e granito, pesquisa também. Impressora 3D, tudo isso na área de engenharia. Eu só estou passando um pouquinho mais rápido para a gente conseguir fazer as perguntas, tá? Aqui, uns alunos da Holanda que vieram fazer o trabalho encerrando o curso. Eles são holandeses, e eles ficaram 6 meses num convênio que nós temos para desenvolvimento. Um deles foi fazer uma prótese de uma mão. Eles faziam lá na Holanda engenharia biomédica. Só não me peçam para falar o nome deles, não, tá? Porque o nome deles era aquele holandês legítimo mesmo, tá? Um Dutch lá, pesado. E a parte mais legal de todas, que é quando você conclui o curso superior, agora acaba uma etapa, como vocês vão acabar a etapa do ensino médio, mas outras etapas vão aparecer. Então, é muito importante a escolha certa, o local certo e você ser direcionado. Por isso que é muito legal essa proposta do SEB fez aí. Galera, obrigado aí. Estou à disposição para perguntas, tá bom? Vou tirar aqui a apresentação. Pode ficar à vontade. Tá ótimo. Isso. Vamos lá.
Duas coisas. A primeira é, se você formar lá fora, às vezes, para você voltar, você vai ter que fazer o que a gente chama de validação do seu diploma. Às vezes, o que acontece muito aqui eu estou com um amigo agora, assim, é o Otávio. O Otávio formou engenharia mecânica no Brasil, ele é de São Paulo. Tá? Eu conheci ele porque ele é da família da minha esposa. O Otávio ele trabalhou muito tempo na Chevrolet e recebeu uma proposta de ir para a Land Rover na Inglaterra. Ele foi para a Land Rover. E ele saiu daqui e entrou lá, e lá ele está atuando como engenheiro. Agora, porque ele já foi com o emprego certo daqui. Já tive outros casos também, mas às vezes o ideal é você se planejar. Eu quero ir conseguir na Europa. Muita gente está indo para Portugal, por exemplo. E às vezes para estabelecer vida lá. Hoje a Europa em si, ela quer muito. A Europa envelheceu. Então tem muita vaga sobrando. Então eles estão querendo, aceitando de qualquer jeito, mas o custo é elevado. Mas vale. A formação, tudo que você fizer, principalmente o idioma, é válido, e fazer um curso bem feito, tá? Então, compensa. Fazem também, mas na verdade, é trabalho em equipamento. A área abre as opções de um leque muito grande que você tem para vários meios de saúde, seja animal, seja humano. Tá? Então, há essa possibilidade, sim. Beleza? Meninos, alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? O Renan perguntou aí, muito boa participação. Levanta a mãozinha aí, por favor, para a gente saber. Tenha vontade. O Heitor. Vai lá, Heitor. Eu acabei entrando mais tarde, só queria saber. No começo você falou sobre alguma hora sobre engenharia florestal? Não falei, não posso falar rapidinho. Eu só não tenho o slide, né? Da onde surgiu a necessidade dessas engenharias? Por exemplo, em Piúma tem engenharia da pesca. Você tem engenharia da madeira e engenharia florestal. É porque precisa de um profissional de nível superior para cuidar desses assuntos. Então, por exemplo, uma grande indústria que tem no Espírito Santo é a Suzano, que trabalha com celulose. Ela precisa de engenheiro florestal para que saiba manusear bem o eucalipto. Então, essas engenharias elas são voltadas para esse tipo de mercado. Ah, mas é só para árvore de eucalipto? Não. Madeira tratada. Nós temos uma região de montanha linda aqui, né? A região de Domingos Martins, de Santa Teresa. Tem gente que quer fazer chalé de madeira. Então, tudo isso entra na linha de formação de um engenheiro florestal. Ou engenharia da madeira. Então, também. Só que são engenharias realmente mais restritas. Tá? Agora, isso não deve impedir ninguém de fazer o curso se gostar. Aí perguntaram aqui se engenharia florestal e ambiental são muito semelhantes ou são mais separadas, assim? São separadas. A gente fala que fazem coisas diferentes. A ambiental ela vai justamente trabalhar com tratamentos, com gestão. O ambiental não, ele já vai para a área realmente de plantar, de tratar a madeira, de vários procedimentos. São engenharias diferentes. Vinícius, tem um aluno aqui pedindo para voltar o slide de engenharia de produção. Por acaso, esses slides poderiam ser disponibilizados? Com certeza. Poderia colocar aqui no chat para eles, né? Ali no file, ali, para que eles possam. Isso serviria, Pedro. Agora já estão perguntando sobre engenharia espacial. Essa engenharia arrebenta. Engenharia espacial. Então, tem engenharias, por exemplo, que são muito restritas. Por quê? No Espírito Santo, se eu montar na faculdade de engenharia espacial, quem é que vai querer estudar lá? A gente não tem nenhum foguetinho aqui, né? E outras são engenharias que são frutos de outras engenharias. Então, por exemplo, o engenheiro mecânico, ele pode trabalhar com aeronave. Então, ele pode fazer uma especialização. Aí a pergunta tem um fundo interessante. Eu quero a área do espaço. Beleza. Faz uma engenharia e depois faz uma especialização numa área
que seja de aviação, né? Isso aí é possível. Vinícius, eu queria até que você falasse um pouquinho para eles, fechando, né? Ele tem que terminar às 3 horas aí, que depois ele tem uma outra live. Muitas vezes o aluno quer fazer engenharia, né? E hoje, nesse mundo de especialização, muitas vezes ele vê o cara mexendo no rabo do foguete. E muitas vezes essas profissões são construídas, né? E partindo de uma base. Então, dentro da engenharia, com a sua experiência, hoje, como eles perguntaram, um aluno que tem uma especificidade grande, eu quero mexer com o rabo do foguete, você aconselha alguma coisa, alguma engenharia básica que ele poderia se especializar depois? Você poderia ter uma fala dessa? Eu escuto muito isso dos alunos. Perfeito. Hoje, a orientação do MEC para qualquer curso superior é que você, para curso superior, é que você forme generalistas. Não é nada o cara saber lá o detalhezinho, não. Antigamente, tinha o cara entrava para fazer engenharia elétrica e ele ia sair responsável, competente, quase um especialista em rede de computadores. Hoje, o MEC não deixa. Hoje, você tem que conhecer um pouco de todas as áreas. Então, fez nutrição, a nutrição pode ser nutrição hospitalar, nutrição em unidade de saúde pública e nutrição esportiva. Restaurante. O cara quer fazer nutrição esportiva, beleza. Ele vai ter que estudar todas as nutrições na graduação. Mas aí quando formou, é o que você falou. Eu quero fazer agora uma pós-graduação. Ele vai ter que buscar esse rabo do foguete, esse afunilar lá na pós, porque na graduação não dá. Mas eu já tive uma aluna que, por exemplo, de nutrição, que uma época ela começou a fazer alimentos para pessoas que têm doenças alimentares. Então, ela, desde o primeiro período, ela, por conta própria, começou a estudar aquele assunto sozinha. Quando ela terminou a faculdade, ninguém sabia mais daquele assunto que ela. Ela ficou fera porque ela procurou. Então, é isso aí que você falou, é muito importante. Ser autônomo. Você buscar o conhecimento. Isso é um dos maiores segredos que tem para o sucesso. Vini. Não, é UCL. UCL. Na UVV tem muitas engenharias e são boas também, tá? Eu estou falando assim porque eu falei porque eu estou na faculdade UCL, mas você tem. Aí eu recomendo, muitas vezes, ir lá. Liga, marca com o coordenador de curso, eles têm esse interesse de mostrar para você. Vai numa federal. Aqui na UCL tem todas que eu citei. É porque a gente trabalha diretamente. Mas, por exemplo, a UVV tem um grupo também de várias engenharias lá. Não, que isso. Não, boa. Como eu falei, eu não estou aqui para falar da faculdade que eu trabalho, ela é só uma referência. Eu estou aqui para falar de engenharias. Então, UVV, FAESA, UFES, IFES, UCL, o próprio mercado seleciona. Foi ótimo, sem problemas. Vinícius, muito obrigado, muito legal sua palestra. Se vários palestrantes pudessem dar esse leque, né, para os meninos, como falar, essa visão generalista, é o que muitas vezes falta, né? E o caminho a percorrer até uma especialização. Então, eu agradeço em nome aqui do SEB Vila Velha, muito obrigado, espero contar com você no ano que vem aí para falar um pouquinho para esses meninos, virão novos alunos, ou os mesmos, já com outras